Bem-vindo à nossa chamada geral. Hoje, se eu começasse a falar, não ia parar, gente. É tanta emoção, tanta emoção. Renatinha já chegou aí, olha. Tem bastante gente com muita emoção aqui. Esse está sendo um mês de. Não dá nem vontade de dormir, né? Semana passada, muita gente não dormiu. Ficava esperando até meia-noite, né? Mas então hoje nós vamos ouvir um pouquinho da Fabiola. Fabiola é minha sobrinha, casada com meu sobrinho, mora lá no sul. E é um amor, nós amamos a Fabiola. Eu acho que quem conhece ou quem pelo menos escuta a Fabiola ouvir, não tem como não gostar da Fabiola, não é? Ela é muito querida, é uma flor, como ela chama todos, né? E é de coração mesmo. Então, vou passar para a Fabiola, que a gente vai hoje entender, escutar um pouquinho da jornada da Fabiola. Obrigada, Dete, que alegria, que privilégio. Realmente o jardim tá florido aqui hoje. Ai, que coisa linda. Bom que tem uns cravos também, não é só rosa, não, tem uns cravos aí, Sim, bem, sim, muito bem representados. exatamente. E vou dizer uma coisa, aqui tá um frio, viu? A mão tá gelada, acho que tô com frio na barriga de nervoso, mas o coração tá muito quente. Tá bem feliz. E, Dete, se você conseguir me colocar como co-anfitriã para eu conseguir compartilhar, ficaria legal. Eu acho que eu consigo, será? Deixa eu tentar. Ah, eu consigo, eu consigo. Eu vou colocar aqui minha apresentação que vai nos guiar aqui no nosso treinamento de hoje. Só me confirmem se está aparecendo aí direitinho. Acredito que vai dar Ah, certo. sim, querida. Eba! Ok. Estou vendo vocês aqui. Ai, gente, vamos lá. Eu sou a Fabiola Muniz. Para quem não me conhece, eu uso os óleos essenciais há 3 anos e há 1 ano e meio que eu desenvolvo o negócio do Terra, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mindset, que foi algo assim. A gente ouve muito falar mindset, né? A mudança de chave, enfim. Mas eu só fui compreender isso em sua totalidade nesse último ano aí, que realmente virou aquela chavezinha, porque parece que é tipo um botão assim. No momento você tá vendo as coisas meio nebulosas, sem entender muito bem, e de repente é como se aquela névoa se dissipasse, a sua mente se abre e você consegue enxergar as coisas com maior clareza, um maior propósito, que você realmente consegue ter uma visão mais ampla. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. E eu acredito que há momentos, né? Cada um tem o seu momento, né? Dessa mudança na mente, enfim, para enxergar realmente o negócio como um projeto, como algo profissional, como um propósito de vida, né? Como algo a ser levado adiante. E para mim foi assim, gente. Vou contar brevemente como foi esse processo, tá? Eu não, assim, de trabalhar com pessoas, lógico, no dia a dia, mas antes de eu fazer do Terra mesmo, eu trabalhava na indústria, tá? Então, eu tenho 10 anos aí de profissão na área industrial, eu era inspetora de equipamentos, então eu cuidava, é como se eu fosse a médica na indústria dos equipamentos industriais e eu dava ali os laudos da confiabilidade, aprovando ou reprovando um equipamento, estando apto ou não a operar dentro da indústria petroquímica, e por fim eu estava na indústria de papel e celulose. E do ano passado para cá, eu comecei a fazer doTERRA nas minhas horas vagas, né? E, gente, foi uma coisa assim, foi um encontro, porque eu já amava os óleos essenciais. E, inicialmente, logo que eu conheci, eu compartilhei os óleos essenciais, sim, mas não de forma, assim, profissional, como uma consultora, né, de bem-estar. Eu fazia porque eu gostava e sempre gostei, porque aquilo que é bom a gente compartilha naturalmente. Mas foi engraçado que quando eu decidi ser uma consultora, a minha mente, a minha visão foi se ampliando cada vez mais, eu fui me apaixonando cada vez mais, e é uma coisa assim, que não tem volta, é delicioso. E há 3 semanas que eu saí realmente da minha profissão, que eu rescindi o meu contrato com a empresa,
e que eu decidi, então, fazer doTERRA de tempo integral e aqui construir realmente a minha adutora, né, a nossa adutora financeira aqui na nossa família. Eu com a ajuda do meu marido, claro, porque ele me apoia muito, muito, Gabriel. E, gente, tem sido, assim, uma jornada extraordinária. Só que tudo mudou, tá? Até eu ter tomado essa decisão por conta do que a gente vai falar aqui hoje, do mindset, tá? Então, assim, eu gosto muito dessa frase, eu compartilhei lá no meu Insta essa semana, que fala que o mundo lá fora, ele não vai mudar antes que o mundo de dentro mude. E é exatamente isso, tá? É a frase do Deepak Chopra, que é um médico indiano, e é exatamente isso. Nós somos consultores de bem-estar e o nosso papel é mudar o mundo gota a gota, não é isso? Só que a gente só vai conseguir fazer isso, a gente só vai conseguir mudar o mundo se essa mudança acontecer dentro de nós. E quando eu falo essa mudança acontecer dentro, é realmente, primeiro é viver doTERRA, né? É usar os olhos, é desfrutar dos benefícios dos olhos na nossa vida, no nosso bem-estar, na nossa família, para daí sim querer compartilhar com as pessoas. Então, isso é muito importante, tá? E esse mundo de mudar o externo, primeiro tem que acontecer essa mudança interior na nossa mente, no nosso coração, quando a gente fala do negócio, quando a gente fala de impactar vidas, de levar aí a abundância, a prosperidade, de levar essa visão para as pessoas. Elas só vão acreditar na gente se a gente acreditar primeiro. Não acontece da noite para o dia. Então, uma coisa que é bem importante é a gente entender o poder da nossa mente, tá? Então, a nossa mente, ela se divide, tá, em 2 níveis. O consciente ou racional, aquilo que a gente pensa e a gente faz, e o subconsciente, ou irracional, tá? Que acontece num nível mais profundo, que às vezes a gente nem se dá conta. Então, e um dita as regras e a outra obedece, cria. Então, esses são os 2 níveis da nossa mente. Tudo aquilo que você afirma mental e emocionalmente como verdade, o subconsciente aceita e materializa em sua experiência. Basta que o subconsciente aceite a ideia. Então, logo que isso acontece, a lei que o rege gerará o que você deseja. Dado o comando ou a decisão, o subconsciente reproduz fielmente a ideia que foi gravada nele. Então, outra frase que eu gosto muito do Napoleon Hill, que é tudo o que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. Então, é exatamente isso, e a gente vai trazer aqui hoje algumas ferramentas de como essa mudança, de como essa consciência no poder da nossa mente, a gente consegue trabalhar para que isso aconteça. E, gente, é muito real. Eu vou falar para vocês, acho que tá tendo algum ruído, não? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tinha decidido, né, alguns meses atrás, eu coloquei assim para mim: maio é o meu mês que eu vou alcançar o Silver. E eu coloquei em vários lugares aqui em casa, né, tipo no meu quadro de visões, eu afirmei, eu fiz um monte de coisa que vocês vão entender aqui. E eu visualizei muito isso, muito mesmo. A nossa mente, ela é poderosa. Gente, quem diria, quem diria que esse mês de maio, tipo, super aleatório, a gente teria uma semana de bogo na doTERRA, né? Pra mim, foi um milagre. Então, assim, quando eu acordei na segunda-feira da semana passada e eu vi que tinha um anúncio de bogo, eu vibrei, porque assim, ninguém esperava, e ninguém esperava mesmo, mas eu já tinha ditado essa regra lá na minha mente subconsciente, né, e eu vinha materializando isso, co-criando isso dentro de mim, e é uma coisa real, o nosso subconsciente, ele reproduz fielmente, ele cria aquilo que a gente gera, aquilo que a gente impressa nele, como verdade, né, como crença, como visão. E a gente vai fazer um exercício aqui, tá? Se vocês tiverem papel e caneta na mão, maravilha, gente. Se não, dá tempo de pegar,
porque a gente vai fazer um exercício bem interessante. A gente tem alguns preceitos, né? Os nossos preceitos, eles estão fixados na nossa mente, tipo uma tatuagem real. Então, e cada pessoa tem as suas crenças individuais, porque cada pessoa viveu experiências, teve ali a sua individualidade, foi criada em ambientes diferentes, com pessoas diferentes, e tem ali a sua bagagem, né? O seu repertório. Então, aquilo que você aprendeu, aquilo que você interpretou, aquilo que você deu significado, está fixado na sua mente, tá? E alguns exemplos disso, lógico que varia de pessoa para pessoa, mas às vezes a gente se pega pensando coisas que a gente nem se lembra de onde a gente acredita e tem como verdade, né? Então, isso aqui é para poucos, né? Ou eu não sou vendedora, eu não nasci para vender, eu não sei fazer isso, eu não consigo. Dinheiro não traz felicidade. Gente, isso daqui eu cresci ouvindo muito isso, que dinheiro não traz felicidade. É difícil construir uma rede, uma adutora, ou é impossível ser milionário, ou é impossível ter a sua independência financeira. Ganhar dinheiro na crise é impossível, não tenho tempo para isso, o dinheiro não é importante. Então, são alguns preceitos que a gente já tem fixado dentro de nós, tá? E é tipo realmente uma tatuagem, tá? Ele fica ali impregnado, e se você não se der conta disso, e se você não ter o desejo de alterar isso, isso vai te empacar em algum momento. São bloqueios que você tem e que para você crescer, evoluir, progredir, você tem que superar, você tem que trabalhar com isso, né? Então, esse exercício é bem bacana, porque a gente vai pegar essas tatuagens meio feinhas que estão impressas ali na nossa mente e a gente vai redesenhar por cima dessas tatuagens, fazendo uma obra de arte aí, tá? Na nossa mente, no nosso cérebro, que é o nosso maior sabotador. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, vocês podem anotar aí, quem puder fazer isso agora, perfeito, as primeiras impressões que vêm na sua mente que te bloqueiam. Então, você pode listar aí 3 desses preceitos que vocês têm, baseado naqueles exemplos que eu dei ou outros, né, de acordo com a sua realidade, tá? E aí fazer 3 perguntas a seguir. Quando esse preceito é verdadeiro, ou seja, quando ele de fato é útil? Sim, porque ele nem sempre ele é totalmente mentiroso, né? Quando ele não é verdadeiro, tá? E qual é a versão ampliada desse preceito? Como isso? Vamos pensar aqui, vamos listar ali 3 preceitos. Eu trouxe um exemplo. O dinheiro não traz felicidade, que eu cresci ouvindo muito isso, tá? Ou, sei lá, tem gente que fala, como é que fala? Quem é rico não vai para o céu. Ouvi muito falar nisso também. Coisas assim relacionadas ao nosso negócio, ou enfim, a nossa vida. E aí, aqui eu trouxe o exemplo, né? Dinheiro não traz felicidade. Então, quando que esse preceito é verdadeiro? Ou quando ele de fato é útil? Então, para mim, dinheiro não traz felicidade quando eu não tenho tempo para nada e nem para ninguém. Não é mesmo? Isso é uma verdade, não é? Entendeu a pegadinha? Entendeu como é o redesenhar a tatuagem? E aí, quando ele não é verdadeiro. Então, aí você vai fazer o oposto. Dinheiro traz felicidade quando eu posso viajar mais, quando eu me sinto mais tranquila, quando eu posso ajudar a minha família, quando eu posso ajudar alguém. Então, você está desmistificando esse preceito. E aí você consegue ver o lado verdadeiro e o lado não verdadeiro dele. E uma versão mais ampliada ainda desse preceito. O dinheiro pode sim trazer felicidade se eu souber usá-lo para momentos em que ele se faz necessário, né? Como comprar os meus óleos essenciais todos os meses para cuidar da minha saúde de forma natural. Enfim, o que for verdadeiro para você. E tenta fazer isso, né? Se não conseguir fazer agora, mas tenta fazer esse exercício, tá? Real, no papel. E analisar quais são os seus preceitos, os seus principais preceitos, as suas principais crenças limitantes que te empacam, que te bloqueiam, tá? E pode ser qualquer coisa, né?
e aí fazer essas 3 perguntas. Quando ele é verdadeiro, quando ele realmente é útil, aí fazer a afirmação falsa dele, quando ele não é verdadeiro, e a versão ampliada dele, né? Quando isso é aplicável ou não, ok? Dúvidas? Tudo certo? Então tá. Dito isso, vocês vão entender por que esse exercício ele é tão importante. E ele faz toda a diferença porque fez diferença para mim. Eu não listei só 3, tá, gente? Eu listei uns 10 preceitos que vinha na minha mente. Então, não se limitem a 3, pelo menos 3. Mas listem esses preceitos, essas coisas que te empacam, tá? Tipo, eu não sei vender. A gente vende o tempo todo, né? E quando, por exemplo, esse preceito, ele é verdadeiro, né? Eu não sei vender algo que eu não gosto. Realmente, eu não vendo algo que eu não gosto. E quando ele não é verdadeiro? Quando eu gosto, eu falo mesmo, eu compartilho, eu levo para a pessoa o óleo essencial, né? E a versão mais ampliada, eu faço isso porque eu vou mudar aquela vida. Porque aquela pessoa nem sabe que existe uma solução natural para o problema dela. Então, vocês entendem o impacto disso? E aí você começa a desmistificar esses preceitos e essas crenças limitantes, tá? E isso daqui, gente, tá dentro do processo de manifestação, o pesar. E vocês vão entender o que é isso. O pesar nada mais é do que os nossos pensamentos, tá? Nos levam a sentimentos que nos levam a agir e que trazem um resultado. Então, é exatamente isso. Os seus pensamentos, eles têm origem nos arquivos de informação que você guarda na sua mente. É uma programação passada. Então, tudo que a gente já viveu na nossa vida, né, na nossa individualidade, o nosso repertório, tá? Ele vai programar a nossa mente, né? A gente vai ter pensamentos, sentimentos, ação e, finalmente, resultados. Só que tem uma etapa no processo da manifestação que é mágica e está totalmente relacionada ao mindset, que é a programação. Se a gente mudar a nossa programação hoje, né? Se a gente começar a mudar os nossos pensamentos e termos novos sentimentos e agirmos, a gente terá outros resultados. Então, mudando essa programação, gente, você dá o primeiro e indispensável passo para mudar os seus resultados, tá? E como é que a gente programa, então, a nossa mente para pensar de forma diferente se a gente está tão enraizado com coisas do nosso passado, né? Lembrando que hoje é o nosso presente e amanhã o hoje já foi passado, não é? Então, amanhã o nosso momento agora já passou. Então, se eu fizer isso agora, se eu começar a programar minha mente agora, os meus resultados de amanhã, do futuro próximo, já serão diferentes. Então, isso é bem importante, tá? E, passos, então, para mudar a nossa programação. Então, mude o seu pensamento e você muda o seu destino. É exatamente isso. Então, como reprogramar? Esse exercício que eu falei aqui, do exemplo aqui do dinheiro não traz felicidade, é exatamente um processo de reprogramar nossa mente. Porque a gente toma consciência, né? A gente tem um entendimento mais pleno e a gente faz uma dissociação daquilo. Então, quando a gente toma consciência, quando a gente lista os preceitos, a gente começa a parar para pensar e ver o que está me bloqueando na minha vida, na minha mente. O que eu vim crescendo, o que eu já ouvi, o que eu já vivenciei, o que eu já escutei na minha infância, quais experiências eu já tive com aquelas afirmações que estão ali impregnadas dentro de mim, que formaram essas tatuagens na minha mente. E aí eu consigo ter um entendimento, né? Quando o entendimento vem quando você faz a afirmação verdadeira e a afirmação falsa daquele preceito, tá? E aí a dissociação vem quando você faz aquela versão ampliada, quando você entende tudo isso e você faz essa versão ampliada, né? Lembrando aqui desse exemplo que eu trouxe, que o dinheiro não traz felicidade. Então, não traz felicidade quando não tem tempo para nada e nem para ninguém.
E traz felicidade quando eu posso viajar mais, me sinto mais tranquila, eu posso ajudar minha família. Então, eu tomei a consciência quando eu listei essa frase. Eu identifiquei ela nos meus arquivos mentais. E eu tive um entendimento maior do porquê que isso ficou ali impregnado dentro de mim por tanto tempo, quando eu faço essas versões, a verdadeira e a falsa. E eu faço uma dissociação, porque eu só absorvo para mim aquilo que realmente me ajuda, né? E aquilo que estava me empacando, eu libero. Então, isso é bem importante. Usando esses passos aqui, a gente consegue, então, reprogramar a nossa mente. E sim, gente, há uma diferença. Eu coloquei aqui como mentalidade rica versus mentalidade pobre. Não estou falando rica ou pobre do quanto de dinheiro que você tem na conta, não. Eu estou falando da sua mente, tá? Então, tem algumas afirmações que a gente já pode até ter se pegado pensando a respeito disso, tá? Então, assim, a mente rica, ela pensa, eu crio a minha própria vida, eu faço a minha própria sorte, né? E uma mentalidade pobre, às vezes, pode pensar, na minha vida as coisas acontecem, tipo, deixa a vida me levar, né? Eu me responsabilizo. Não, a culpa é dos outros. Olha a diferença. Mente rica, entra no jogo para ganhar. A mente pobre entra no jogo para não perder. Você já entende um bloqueio que a gente tem? Se compromete em ser diamante. Uma mentalidade rica se compromete em ser diamante. Uma mentalidade pobre, eu gostaria de ser diamante. A mente rica pensa grande, sonha alto. A mente pobre pensa pequeno, sonha baixo. A mente rica focaliza em oportunidades. Mente pobre focaliza em obstáculos. Mente rica admiram os bem-sucedidos. Mente pobre guarda ressentimento dos bem-sucedidos. Para ela é fácil, julga, né? Para ela é fácil, não sei o que, pararia, sei lá. Mente rica busca a companhia de pessoas positivas. Mente pobre busca a companhia de pessoas negativas. Mente rica gostam de se promover. Mente pobre não apreciam vendas nem autopromoção. Mente rica são maiores que os seus problemas. Mente pobre são menores que os problemas. Sempre o problema é grande demais, né? Mente rica são excelentes recebedores, tá? São gratos, né? Mente pobre são péssimos recebedores, não se sentem dignos. Mente rica agem apesar do medo. Mente pobre deixam-se paralisar pelo medo, tá? Então, é importante a gente associar isso, porque lembra, pensamentos, afirmações, sentimentos, ações e resultados. Então, aquilo que a gente observa, quando a gente começa a se autoanalisar, a gente consegue refletir o que está realmente nos paralisando e o que a gente precisa fazer para ultrapassar essa zona do medo, então, né? E crescer e alcançar resultados extraordinários. E temos algumas ferramentas para que isso aconteça, tá, gente? Então, eu gosto muito de afirmações positivas. E eu trouxe algumas afirmações positivas, mas lógico que não se limitem a isso. Eu trouxe algumas que eu gosto, tá? E vocês podem listar várias afirmações positivas. Eu tenho uma lista de afirmações positivas pendurada na parede do meu quarto, que toda manhã eu acordo, eu olho para ela e eu faço as minhas afirmações, tá? Então, algumas aqui, ó. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas e crio para mim um futuro novo e próspero. Observo meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Eu penso grande, eu escolho ajudar milhares de pessoas. A gente está aqui para isso, milhares de pessoas. Eu admiro as pessoas bem-sucedidas, eu as abençoo, eu serei bem-sucedida também. Isso é muito importante, tá, gente? Porque se a gente guarda algum ressentimento, ou se de repente tem aquele preceito, né, que eu falei lá, gente rica não vai para o céu, ou gente rica fez coisa errada para crescer, ou sei lá o que. Se a gente tem esse tipo de pensamento, a gente precisa fazer aquele processo da dissociação, né,
e reprogramar a nossa mente, porque a gente tem que realmente admirar as pessoas bem-sucedidas, porque só assim a gente vai atrair isso para nós também, né? Não tem como é que eu afirmo para mim que, né, esse tipo de afirmações negativas, como é que eu vou alcançar esse resultado? Nunca eu vou alcançar, porque eu tenho um ranço daquela posição. Então, como é que a minha mente subconsciente vai agir para que eu alcance aquilo? Não vai. Então, é muito importante que a gente tenha essa atitude. Promovo o meu valor com paixão e entusiasmo. Isso é essencial. Se você se sente, ai, eu não sou vendedora, ou tem um ranço de vendedores, porque você já pode ter tido experiências desagradáveis com vendedores que te empurraram qualquer coisa, isso pode estar impregnado em você. E aí você tem vergonha de falar, de se expor, de se expressar e de vender, mas não tenha. Porque isso daqui é essencial, né? Isso daqui vai mudar a vida de alguém. E alguém nem sabe que isso vai mudar. Então, promova o seu valor, promova o seu conhecimento, promova com paixão e entusiasmo. As pessoas vão sentir a verdade em você. Eu ajo apesar do medo, eu ajo apesar da dúvida, eu ajo apesar da preocupação, eu ajo apesar da inconveniência, eu ajo apesar do desconforto, eu ajo quando não estou com vontade de agir. Gente, isso daqui para mim fez toda a diferença. Porque sim, vai ter momentos que você não vai ter coragem de pegar o telefone e ligar para alguém. Ah, mas e se ela me achar chata? Ai, mas se ela me julgar mal? Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Afirmando isso, você vai estar desenvolvendo a coragem necessária para ir adiante e fazer o que precisa ser feito, né? Sem medo. E eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Isso daqui para mim é muito especial. Gente, eu não tenho nenhuma formação aí de mente, psicologia, neuro, nada, tá? Eu trabalhava com máquinas, com equipamentos industrial, então nada, mas eu amo estudar, eu amo ler livros, eu amo conhecer coisas diferentes, eu amo aprender algo novo, algo diferente, e isso para mim faz parte da minha vida, sabe? Eu já trabalhei de cabeleireira, eu já trabalhei em escritório, eu já trabalhei vendendo, eu já trabalhei na indústria, já fiz tanta coisa, porque eu sempre gosto de fazer alguma coisa diferente. Então, isso daqui, a gente vai levar dessa vida o nosso conhecimento, né? As nossas experiências. Então, sim, se comprometer a aprender e crescer o tempo todo é essencial também. E outras ferramentas que a gente ouve muito falar aqui, né? Enfim, é o nosso quadro de visões, né? Eu gosto muito do meu quadro de visões, porque só as afirmações, elas já me ajudam bastante, mas o quadro de visões ajuda você já visualizar realmente, a co-criar aquilo na sua mente, na sua frente. E quando eu estou olhando para o meu quadro de visões, eu estou sentindo as emoções que estão ali presentes, envolvidas naquela realidade que eu criei para mim, que eu quero viver. Então, isso é maravilhoso, tá? Faz parte do processo de manifestação. Bilhetes pela casa. Gente, eu tenho bilhetes na minha casa inteira, no banheiro, no meu quarto, na cozinha, na geladeira, no armário, aqui no escritório, em vários lugares eu tenho bilhetes pela casa, me lembrando sempre dos meus objetivos, dos meus sonhos, do que eu preciso fazer hoje, tá? Então, isso é bem legal. E a carta do futuro, que eu achei sensacional, de uma das mentorias que a gente teve aí, que eu tenho a minha carta do futuro, eu tenho um áudio do futuro, do eu do futuro comemorando e agradecendo e sendo plena, feliz e realizada por todas as coisas que eu já vivenciei, que eu ainda não vivenciei, mas na minha mente já tô vivenciando. Então, isso daqui é muito legal, gente. São ferramentas que ajudam esse processo de cocriação, de clareza de pensamento, de mudar aí o nosso mindset, de programar a nossa mente para alcançar os resultados que a gente espera, tá? E essa aqui é a minha declaração que eu estou fazendo para vocês aqui ao vivo, tá? E que vocês podem fazer a declaração de vocês e grudar na parede. Eu, Fabiola Muniz, por meio desta declaração, me comprometo nesse momento a ser diamante do Terra em maio de 2023.
tá? Daqui a 2 anos eu serei diamante do Terra, tá? E qual é a sua declaração? Você já tem a sua? Gente, não tenha medo, bota no papel, escreve na parede, gruda aí, para que você olhe e você se comprometa todos os dias, mesmo quando você não quer pegar ou chegar perto do telefone, ou quando você está sem coragem de dar uma classe de soluções naturais. É o seu compromisso. A única coisa que te diferencia, que te distancia das pessoas que já estão na posição que você gostaria de estar, é o seu nível de comprometimento. Então, afirmar isso para si é muito importante, tá bom? E eu quero deixar aqui sugestões de leitura, que eu amo esses 2 livros, tá? Tô aqui com eles, ó. Os Segredos da Mente Milionária e O Poder do Subconsciente, que ajudam muito nesse processo de mudança de mente, de superar aí os preceitos impregnados, tá? E de reprogramar a nossa mente. Então, gente, eu só tenho a agradecer de coração por essa oportunidade e dizer para vocês que fazendo esses pequenos exercícios simples, eles vão trazer o resultado esperado. E se vocês têm dúvida, sabe, não deixe se abater pela dúvida ou pelo receio. Ah, sei lá, isso daí é viagem demais para mim. Faz, experimenta, coloca em prova o poder que você tem e que você não tem nem noção que você tem, que é o poder do seu subconsciente. Sim, você dita as regras, você dá as sugestões e ele vai aceitar e tudo vai conspirar para que aquilo realmente aconteça, tá? Isso é real, gente, eu não tô brincando. E os momentos perfeitos para você fazer essas afirmações positivas, para você fazer as visualizações, para você sonhar, para você imaginar, para você co-criar e botar em prática o processo de manifestação, é aquele logo antes de acordar, né? Logo ali ao acordar e antes de dormir, tá? Antes de acordar não, né? Logo ao acordar e antes de dormir. Que você tá naquele estado entre realidade, né? E descanso, aquele estado de relaxamento profundo do corpo e da mente. É nesse momento que eu coloco, gente, depois eu posso até compartilhar nos nossos grupos, tem algumas meditações guiadas no YouTube que eu amo, tá? E que trazem afirmações positivas, algumas, como é que fala? Algumas meditações guiadas mesmo. E eu coloco de manhãzinha, eu acordei assim, tipo, tô ainda meio grogue, eu já coloco ali no meu YouTube e fico ouvindo na cama, naquele estado de relaxamento antes de acordar. E são afirmações que me trazem muito entusiasmo, muita positividade, muita vontade de fazer aquilo que eu não quero fazer, né? Muita coragem de fazer aquilo que eu não quero fazer no momento. Então, realmente isso ajuda muito, tá? Então, aqui estão meus contatos, me seguem lá no Insta, se quiser me manda um zap. E, gente, estou aqui para o que vocês precisarem, tá? Agradeço de coração aí a oportunidade, deixa eu interromper aqui. E aí a gente conversa.